Nós vamos ter início agora a nossa primeira plenária deste congresso. Eu quero convidar para estar aqui conosco o pastor Sérgio Queiroz, ele que plantou ali na cidade de João Pessoa, Cidade Viva, mestre em filosofia, mestre em teologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, está concluindo o seu doutorado pela Trinity International University em Chicago, nos Estados Unidos, e hoje está aqui conosco para nos abençoar, nos trazendo a mensagem que certamente o Senhor tem colocado no seu coração. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar pelo servo de Deus que estará aqui ministrando. Maravilhoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos, te glorificamos na beleza da tua santidade, te bendizemos por este momento em que estamos reunidos na tua presença e em nome de Jesus, suplicamos agora a graça e a unção do teu Santo Espírito sobre a vida do teu Filho que estará aqui trazendo esta mensagem aos nossos corações. Usa-o, Pai, poderosamente na tua palavra, para que as nossas vidas sejam impactadas, os nossos ministérios renovados e possamos sair daqui, Senhor, como um grande movimento em prol da edificação e da difusão do teu reino. Que a tua voz ecoe neste lugar e que a tua glória refugie em nossos corações. É o que te pedimos, Senhor, e desde já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja conosco nesses dias e possa nos ajudar a discernir algumas coisas, mas mais do que isso, quando eu falo mais que isso, eu falo da síndrome dos encontros teológicos, que é a tendência de nós nos regozijarmos na reflexão e não partirmos para ações reais. Amanhã, por exemplo, começando amanhã, é interessante que tem uma frase de Karl Marx, embora eu não consiga me classificar como de esquerda, mas eu gosto muito dessa frase dele, que é mais ou menos o seguinte, parafraseando: muitos na humanidade conseguiram definir a história, ou entender a história. Estamos precisando de pessoas que a transformem. Quer tenhamos ou não restrições ou adesões ao pensamento de Karl Marx, nós não podemos negar que o que decorreu do pensamento dele mudou totalmente a face do mundo. E nós até hoje sentimos os efeitos de tudo isso. Quando o Leandro me convidou, eu fiquei naquela dúvida, o que é que Leandro quer? Leandro quer que eu fale um pouco mais sobre teologia da cidade, teologia da missão integral. Se é que alguns dizem que a missão integral não teria uma teologia, já que é uma praxis, é um engajamento, é uma leitura e releitura contínua dos nossos contextos. Mas eu entendi o que é que ele quer. Eu vim então preparado para falar de algumas poucas coisas que eu vou tentar nesse espaço de tempo trazer para vocês, mas eu queria começar com a escritura. Gostaria de convidar você para abrir o livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 17. Nós vamos ver um relato muito interessante nas Escrituras. Se você não está com a Bíblia, escuta aí. Olha o que diz esse relato de Gênesis capítulo 4, verso 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque.
A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, que é o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, e o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho e o chamou Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Texto esquisito para começar uma conferência sobre igreja em movimento. Na realidade, eu quero começar pensando um pouco sobre o contexto onde a igreja está localizada. O Brasil é um país que está se tornando cada vez mais urbano, cada vez menos rural. E os grandes centros urbanos, concentração de pessoas, concentração de problemas, concentração de virtudes, mas também concentração de grandes desafios para a igreja. Eu acho que tudo começa com a visão que nós temos sobre o nosso contexto, sobre a cidade. E eu queria fazer uma pergunta para você: o que é a cidade para você? Se alguém lhe perguntasse qual é o seu nível de amor pela sua cidade, o que é que você acha que a cidade é? O que é que a cidade representa para você? Quando eu fiz seminário, e eu fui estudar sobre missão urbana, os primeiros textos que eu recebi, e os primeiros comentários que meio que formataram a minha maneira de pensar cidade no início do meu, digamos, da minha caminhada com o Senhor e na minha caminhada com a missão, foram textos que falavam da cidade de uma maneira muito desagradável. Como se a cidade fosse um mal necessário. Como se estivéssemos aqui de passagem nessa cidade, aguardando em berço esplêndido a cidade, a Nova Jerusalém, e vivendo nessa cidade cheia de conflitos, de criminalidade, e meio que dizendo assim: Deus, bom mesmo vai ser estar no céu, porque a cidade, o que é a cidade? A cidade, ela é dominada pelo pecado, ela é dominada pela criminalidade e coisas dessa natureza. E eu construí no começo da minha história uma visão escapista da cidade. E quando você desenvolve uma visão escapista da cidade, você quer escapar da cidade, a igreja serve de embaixada de um reino que parece que não tem nenhuma relação com onde nós estamos. Ora, se você tem uma visão negativa da cidade, você se esconde dentro dos templos. Isso é um termo extremamente incorreto, eu sei que todos vocês sabem que não há templos mais. O que há são prédios. Nós somos o templo. Mas essa visão escapista que eu criei, me fez olhar para a cidade exatamente com um olhar sempre de desconfiança. E nunca com o olhar que Deus quer que eu tenha. Por que eu escolhi esse texto? Onde Caim, alijado, exilado da convivência com a sua família, depois do homicídio que cometeu, depois de matar o seu irmão, ele foge, ele sai dali, daquele contexto onde ele vivia, o jardim. E nós observamos que ele tem 2 passos. Ele mostra a criação de uma família, então ele casa com uma mulher, tem o seu filho, e logo depois, a Bíblia diz que ele constrói uma cidade.
É o primeiro relato de construção de uma cidade na Bíblia. E o nome dessa cidade é exatamente Enoque, o nome do filho. Quando a gente lê esse texto de Enoque, a gente vai observar uma coisa muito interessante. Aqui acontecem, nessa cidade, os primeiros casos de bigamia, ou seja, a monogamia, projeto de Deus, um homem e uma mulher, na ordem criacional, é quebrada, e nós vemos aqui o primeiro caso de bigamia. Nós vemos também aqui os primeiros casos de violência urbana, como ele se refere a como feriu uma pessoa porque pisou no seu pé ou porque fez qualquer coisa. Nós temos aqui também, gente, no meio dessa cidade que é construída com a mancha do pecado, nós temos ali o selo da presença divinal, quando nós vemos, por exemplo, os primeiros traços da cultura. Nós vemos que um daqueles descendentes é o pai dos que tocam harpa e flauta. Foi na cidade da bigamia, foi na cidade da violência, foi na primeira cidade fundada exatamente com a carga do pecado humano, mas é nessa primeira cidade que Deus começa a se revelar na formação da cultura. É nessa cidade que Deus começa a se revelar, por exemplo, no mandato cultural que foi dado lá atrás para Adão, e aqui seus descendentes agora estão cuidando de rebanhos. Nós vemos o quê? Qual é o paradoxo da cidade de Enoque? Ela é uma cidade que está no plano do mandato cultural de Deus, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade que está manchada pelo pecado. Quando a gente passa mais na frente, vai estudando um pouco mais sobre a teologia da cidade, a gente vê, por exemplo, lá na frente, nas Escrituras, quando o povo de Israel é exilado na Babilônia, qual é o conselho que é dado para eles por Jeremias? Vão para lá, tenham filhos, produzam, façam negócios, orem pelo bem-estar desta cidade, porque o bem-estar desta cidade estará ligado com o bem-estar de vocês. Lá na frente, nós vemos o choro de Jesus por Jerusalém. A partir ali do Getsemane, aliás, do Monte das Oliveiras, ele olhava para a cidade, ele chorava por Jerusalém. E nós temos, gente, algo que é extremamente interessante. Eu estou fazendo essa pequena... Eu não estou ensinando nada para vocês. Quem sou eu para ensinar alguma coisa a vocês? Só estou relembrando o que vocês sabem, para que eu possa falar um pouco do que Deus me fez ver a partir dessas óticas e qual foi a consequência disso na criação do projeto Cidade Viva. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas, por exemplo, o que é a Nova Jerusalém que nós esperamos? É a cidade capital do reino, onde o rei haverá de sentar. E é uma cidade que descerá do céu, em uma expressão de que, embora nós sejamos os sinalizadores do reino, como a igreja, aqueles que aproveitam os primeiros frutos, no final das contas, Deus é quem haverá de transformar todas as coisas. E a Nova Jerusalém é o que, gente? Tem rio na cidade, né, gente? Que rio passa naquela cidade? Você já observou? São os mesmos rios que passavam no Éden. Os mesmos. Para mostrar que a cidade está nos planos de Deus. O pecado é que corrompe as lógicas da cidade, usando um termo do padre João Batista Libânio. As lógicas da cidade são corrompidas pelo pecado humano, mas o que é que nós vamos ter? Nós saímos, a criação é no jardim, e a Nova Jerusalém é a cidade jardim. Está nos planos do Senhor, amém, gente? Pois bem, estava eu um certo dia,
Eu tinha acabado de assumir uma igreja batista. Eu nunca pensei em ser pastor titular, porque eu segui uma carreira jurídica que eu coloquei muita esperança nessa carreira. Eu queria, enfim, estar ligado a alguma área do direito, nas esferas estadual e federal. E no ano de 2000, eu passei em um concurso e fui trabalhar como procurador da Fazenda Nacional no estado da Bahia. Depois vim para Pernambuco, em 2001. Aliás, em 2000 e 2002 eu voltei para minha terra, que é João Pessoa, nascido e criado. E eu trabalhava como pastor de jovens na primeira igreja batista de João Pessoa. Igreja grande, vigorosa, um pastor visionário, pastor Estevão Fernandes. E eu estava ali na minha, porque na realidade eu queria dar mais tempo à minha carreira do que a vida na igreja. E aí fui ordenado pastor, né? E quando foi exatamente no ano de 2004, 2 anos depois, uma das filhas da primeira igreja batista de João Pessoa, que foi fundada pela primeira igreja de João Pessoa, me convidou para ser o pastor titular. Era uma igreja pequena, 150 pessoas mais ou menos, menos que isso, 120 pessoas. E eu pensei, cá com os meus botões, eu estou saindo de uma mega church, de uma igreja com 2.000 pessoas. Eu vejo que o pastor aqui trabalha muito, tem que se dedicar muito, mas são 2.000 pessoas. Eu estou indo para uma de 150, então vai dar para eu manter o meu trabalho como procurador e ser pastor titular dessa igreja. O que é que aconteceu? Um mês depois, gente, me permitam andar um pouquinho, porque eu tenho um faniquito de ficar parado. Posso ficar, pastor? Eu pedi aqui autorização ao pastor da igreja. Estou em casa? Tá bom. Pastor Renê, posso andar? Falar para cá? Tá bom. Quebrar um pouco aqui do formalismo. E eu me sinto muito longe ali, eu tenho a impressão que vocês estão dormindo. Então me permitam causar distúrbios em vocês aqui. Pois bem, quando foi no segundo mês, estando lá na primeira igreja batista do Bessamá, tinha 1 ano e meio de idade a igreja, novinha. Aí eu começo a ser inquietado pelos gritos da cidade. Porque veja bem, se você tem uma visão escapista da cidade, a igreja é esconderijo de crente, então a cidade é um mal necessário. Então você se tranca no seu castelo, e Deus foi tão bom comigo que foi a cidade que me provocou. Como é que a cidade me provocou? Uma senhora bateu na igreja e disse: pastor Sérgio, aliás, pastor, ela não sabia quem eu era, eu passei aqui, vi essa placa, eu quero a ajuda de vocês. Ajude em quê? Meu filho está vendendo tudo em casa para comprar crack. Eu sou viúva, ele acabou meu salário, está vendendo carne da geladeira, vendeu os pneus do meu carro e eu estou andando a pé. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com uma fera dessa? Ele vai me matar. O que é que eu tenho a ver com um cara que está fazendo crack? Eu não tenho experiência nenhuma. E aí eu lembrei dos meus tempos de adolescência, quando eu não conhecia o Senhor, que eu fui usuário de maconha, também bebi muito. Fiquei pensando, poxa, talvez eu possa dar uma ajuda, né? Conversar com esse jovem. Fui à casa dele, estava lá o corioso, parecia um cibite baleado. Quem é do Ceará entende o que eu estou dizendo, um cibite baleado, aquele passarinho mago, acabado, destruído. Então quando eu vejo aquela cena, eu digo, e aí meu filho? Aí eu preguei o evangelho para ele, orei com ele. Ele olhou para mim e disse, eu quero Jesus, pastor, quero demais, mas o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço comigo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sei que a gente é gente de oração, todo mundo aqui é gente de oração, né? Acredite que a oração tem poder. Mas se Deus permite que nós convivamos com chagas, tanto sociais como pessoais, é porque Ele também quer operar a graça dEle através de outros remédios. Concordam comigo? Quem tem um problema cardíaco aqui, não vem na Assembleia de Deus para o pastor resolver o problema da válvula mitral. Ele pode até orar pela sua válvula mitral, pode até orar pelo seu cateterismo, e se for médico, ele pode até fazer o seu cateterismo,
você tem que ir para o médico, concordam comigo? Então, quando eu vejo aquela situação, eu digo, Deus, o que é que eu vou fazer com esse rapaz? Foi aí que eu tive o que eu chamo de segunda conversão. Você já teve 2 conversões? Eu já me converti a Deus em 1993. Eu me converti a Deus em 1993. Aliás, 1994. E eu me converti à missão de Deus em 2004. Há uma diferença tremenda. É o que produz movimento em nós. Porque crer apenas em um Deus que vai me levar para o céu, me torna um cidadão escapista, que trabalha porque é o jeito, que ganha dinheiro porque é o jeito, mas que no fundo, olha para esse mundo e diz, ele está totalmente perdido, e eu como igreja não preciso me preocupar com isso. Então eu me converti à Missio Dei, a missão de Deus, em 2004. Então tem somente 12 anos, então eu sou uma criança, nem sei porque que eu estou aqui, e falando, e doutor René Padilha ali me ouvindo. Uma criança aqui falando para vocês. Então o que é que aconteceu? Eu já tinha lido René, eu já tinha lido Orlando Costas, eu já tinha lido Escobar, eu já tinha lido John MacArthur, eu já tinha lido John Stott, eu já tinha lido um pouco da teologia da libertação, eu tinha lido tanta coisa. E aí eu me lembro que no ano de 2001, antes de eu me converter à missão, eu me encontrei com Rick Warren, no Rio de Janeiro, na primeira vez que o Rick Warren esteve no Brasil, no Rio Centro. Foi um encontro formidável, ele falando de como ele alcançou o coração do povo californiano, dos baby boomers, como a igreja americana irrelevante precisou começar a falar a língua da nova geração pós-segunda guerra, mudando o estilo de música. Ele criou até 2 personagens, Saddleback Sam e Saddleback Samantha. Seria o homem e a mulher típico daquela região da Califórnia, e ele montou a igreja do jeitinho daquele povo, e ele conquistou aquele povo nos anos 80, e ele falava ali como ele tinha comprado uma área de vários hectares, eu acho que 40 hectares, lá na Califórnia, e fez uma igreja comunitária, coisa mais linda, o auditório. Nessa época, a gente escuta, nessa época americano não falava de missão integral. Nessa época americano não estava muito afim de ouvir o que os teólogos latino-americanos tinham a dizer. Mas eles tinham uma missão. A missão deles era encarnar naquela cultura, ganhar o americano pós-moderno, com aqueles ritmos que eles gostavam. Então Rick Warren, ele é filho mais ou menos do tão conhecido Church Growth Movement, movimento de crescimento de igreja, que começou com o finado Donald McGavran, que trouxe alguns princípios que começaram a ser aplicados nos Estados Unidos, e aí surge exatamente o movimento de crescimento de igreja nos Estados Unidos, e as igrejas começaram a crescer, e o povo, aí surgem igrejas como Willow Creek, com Bill Hybels, a igreja do Rick Warren, igrejas que começaram a crescer dentro da cidade, ganhando o seu próprio povo. Então eu confesso para vocês que eu me encantei com tudo aquilo, lá em 2001. Então qual era o meu sonho? Meu sonho quando eu cheguei naquela igrejinha, se ela crescesse, era, primeiro, ela era na beira-mar, a capela. Você estava no púlpito, olhava para trás, estava a onda atrás de você, olha só. O povo prestava atenção, não sei se era a mim ou se eram as ondas, mas o povo prestava atenção. Então eu estava lá, e meu sonho, se um dia a igreja crescesse, era comprar aquele negócio, depois comprar o terreno vizinho, fazer uma igreja para a classe média alta, que é a classe mais ou menos onde eu estou, por causa da minha
posição pública e tal, e onde eu cresci é onde, digamos, eu transito mais fácil, e a gente transita mais fácil dentro do nosso próprio povo. Foi isso que o McGavran disse lá atrás, né? Ele criou o princípio das unidades homogêneas. Qual era a ideia? De que você tem que fundar a igreja para um público que pareça com você. Então eu tinha essa ideia. Essa ideia foi difundida nos Estados Unidos. E ela foi inoculada na minha cabeça, no meu coração. Até que uma viúva bateu na porta da Cidade Viva. E ela apresentou um problema que para nós, vocês se lembram da pacificação das favelas do Rio de Janeiro? Todo mundo no começo. Os cabas, quando saíram dali, adivinha para onde eles foram? Para João Pessoa. O que subiu de traficante para João Pessoa e Natal não foi brincadeira. Vocês devem saber, natalenses, que Natal e João Pessoa tornaram-se, João Pessoa na frente, o maior centro de consumo per capita de crack no Brasil. A minha cidade, pacata. Exatamente naquela época, 2000 e pouco. E aí eu disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eis-me aqui. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero negar os meus passos. Nessa lógica eu saio da praia, zona nobre de João Pessoa, sem preocupações sociais, a não ser garantir que o flanelinha que guardava os nossos carros não iria roubá-lo. Essa era a grande preocupação social minha. Pregar para intelectuais, tudo mais. Eu saio da zona A de João Pessoa e vou atrás de uma granja, uma terra, para construir a bendita casa de recuperação para dependentes químicos. Que foi o primeiro desafio que Deus colocou na minha mão. A primeira casa evangélica de João Pessoa. Sem experiência, sem dinheiro, mas sem medo. Sem medo. E fomos atrás dessa terra. Quando eu chego na BR-101, essa mesma BR que vai ligar para João Pessoa, ela vai para Recife. Logo depois do viaduto principal de João Pessoa, 5 quilômetros na saída, como se fosse aqui em Parnamirim, eu vejo uma fazenda na beira da pista. Eu digo: é essa fazenda, vou atrás de comprar. Deve ter uns 5 hectares. Quando eu cheguei lá, o homem disse: não, senhor, essa terra tem 150 hectares, 400 acres. Eu digo: meu Deus, então não é essa terra que Deus quer. Porque se Deus quer que eu compre essa terra de 150 hectares e botou no meu coração o projeto com dependência química, então Ele quer que eu traga os doidos do mundo todo para vir ser tratado em João Pessoa. Porque é terra demais, é um bairro. Lembrem-se, a terra de Rick Warren era 40 hectares, 30 hectares. Essa é 150 hectares. E aí eu comecei a meditar: Senhor, por que uma terra tão grande? E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração de uma maneira única. Não pergunte como foi. Não entrei em êxtase, não caí no chão. Foi um discernimento a partir do que eu já tinha estudado sobre a missão de Deus, sobre a cidade. E Ele começou a trazer à minha mente, e começou a me perguntar: qual a situação das prostitutas da sua cidade? Qual a situação dos presidiários de João Pessoa? Qual é o nível de respeito que os presidiários de João Pessoa têm nos presídios? O que é que vocês estão fazendo, por exemplo, com os órfãos da cidade? E com a questão do aborto? Aí, irmãos, surgiu uma loucura. Eu sentei, em 3 dias eu bolei a construção de uma cidade dentro desse terreno, para servir a área metropolitana de João Pessoa, que abriga aí em torno de 1.200.000 pessoas. Exatamente
próxima de João Pessoa, na saída, próxima de Bahia, Santa Rita, Cabedelo, cidades satélite ali. Então surgiu o plano de comprar aquela terra, construir bairros, e esses bairros serem dedicados ou fossem dedicados a áreas de vulnerabilidade social que nós todos enfrentamos e às vezes passamos, às vezes oramos, às vezes pregamos sobre, mas não fazemos nada. Por isso que eu digo, eu estou começando a ficar, me perdoem, enjoado de conferência de pastor e de líder de pastora, enjoado. Às vezes eu falo em conferências todo ano, por exemplo, Atos 29 eu falo todo ano, por 3 anos seguidos, lá no Rio de Janeiro. Eu vejo as mesmas pessoas, eu falo sobre as mesmas coisas, a gente lê os mesmos livros, a gente faz as mesmas reflexões toda hora, pode ir atrás. O que tem de coisa bonita dita sobre missão integral nesse mundo é coisa do outro mundo. E agora aumentou, viu? Os americanos que não falavam de missão integral, foi escrito um livro em 1998 por Darrell Gooder, o livro Igreja Missional, e eles começam a falar de reino de Deus, Missio Dei, contexto, cultura, cidade. É interessante, pastor Renê, eu peguei o primeiro livro do Orlando Costas, em inglês, que não foi traduzido no Brasil, e depois, acho que foi o primeiro, acho que foi a primeira obra dele, acho que foi em 1982, ou um pouco antes, esse livro. Eu que tinha contato com os livros da Igreja Missional, que hoje é moda, Leandro até usou, movimento missional e tal. O que os caras estão dizendo agora de 2000 para cá, é tudo que já vem sendo dito na América Latina. Então, meu irmão, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que é que você vai fazer depois dessa conferência, mas deixa eu pedir uma coisa. Fulmine hoje, mate, pise, enforque, mate mesmo, seja o assassino hoje triplamente qualificado no crime de homicídio, mate a idolatria do discurso. Já tem livro demais, conferência demais, muita coisa bonita. Vá reler os livros que você tem, se quiser. A igreja vive a idolatria do discurso. Vou usar um termo, não se choquem. É como se a gente vivesse orgasmos intelectuais. Aí Deus diz: construa uma cidade. Pegue tudo que você estudou de missão integral, de igreja missional, de esfera de soberania, de Dover, de Kuyper, pega tudo isso e joga e faz alguma coisa. Faz. Vai para a guerra, meta a cara, Paraíba. Se joga. Mas Senhor, eu não tenho experiência nenhuma. Aí o Espírito fala: me diga um homem experiente que eu escolhi na história da Bíblia. Diga um experiente. Nenhum. Precisamos parar de discursar e trabalhar nesse ponto. Se Karl Marx for para o céu, eu não sei, eu vou parabenizá-lo. Parabéns, cara, não concordo com tudo que você disse não, mas parabéns, você virou o mundo de cabeça para baixo. E a igreja está aqui para virar o mundo de cabeça para baixo. É ou não é, gente? Ou vocês não acham que Karl Marx fez muita coisa que a igreja deveria ter feito? E calou-se na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. Será que não é o silêncio da igreja que Deus está fazendo pedras clamarem? Por que que tem gente do Greenpeace hoje
mostrando as suas partes íntimas no navio, defendendo as baleias. Porque a igreja devia ser a primeira agência para cuidar da ecologia no mundo. A quem que Deus deu a coordenação do jardim? Não foi Adão e Eva? E quem são agora os embaixadores do reino? Os sinalizadores não somos nós, a igreja? Deixa eu mostrar um pouco do que foi a Cidade Viva. Até hoje, deixa eu dizer o que é que a gente fez até hoje para você entender. Se passaram 12 anos, compramos a terra, não tínhamos dinheiro, a terra valia 1 milhão, a igreja arrecadava 10 mil. Entra nessa? Uma igreja arrecadar 10 mil e entrar numa terra de 1 milhão. Peguei e dei logo meu carro. Porque o líder que quer transformar a cidade, ele tem que ser o primeiro a entrar na roda. Não peça ao povo da sua igreja para fazer coisas que você não faz. Lá vai o carro zero. Depois juntei dinheiro para comprar outro, e Deus pediu, bota de novo na missão, lá vai o segundo carro. Compramos a terra por 1 milhão, em 40 vezes. A história é longa que eu vou resumir, senão eu não conto, que Leandro pediu para eu falar de um bocado de coisa. Leandro, rapaz, cadê tu? Tá vendo, ó? Foi tomar água. Não sei se eu vou ter tempo de falar o que ele pediu, mas eu vou tentar, tá bom, gente? Se não der, fica para depois. O ponto é o seguinte, compramos o terreno, depois que eu assinei o contrato, o corretor ligou para mim e disse, pastor, tem um grupo querendo comprar por 2 milhões à vista. Aí eu chego a tremer nas bases, 2 milhões à vista? Nossa, pega esses 2 milhões, faltava pagar 700, já tinha pago 700, pega 1 milhão e 300, compra o terreno na beira-mar, compra o outro e faça aquela igreja para a classe média alta que eu sonhava. No primeiro ano, você é o pastor mais rápido do mundo a construir uma igreja. Lógico que eu não fiz isso, né? Lógico que eu não fiz isso. Depois o diabo veio de novo. 15 dias depois, esse pastor estão oferecendo 2 milhões pela metade da terra. Aí eu me animei. Quitava a terra, ainda tinha metade dela. Só que eu já tinha dividido os bairros. Esse bairro é para cuidar de dependência química, esse bairro vai ser profissionalização de jovens carentes, esse bairro vai ser casa de passagem para presidiário, esse aqui a gente vai fazer a parte educacional, esse aqui a gente vai fazer isso. E o Espírito Santo fez uma pergunta bem simples, tudo bem meu filho, você vai vender a metade, quem você vai deixar do lado de fora? Eu convidei todos para a festa. Você vai deixar quem do lado de fora? Aí fui em frente. Irmãos, só para vocês terem ideia, tinha que ser naquela época. 1 ano depois, Lula assinou a duplicação da 101. A terra dobrou de preço. Depois veio a fábrica da Fiat para 40 quilômetros de distância. A terra hoje deve valer em torno de 80 milhões de reais. A gente não comprava nunca mais. Nunca mais. O que é que está construído? Casa de recuperação para dependentes químicos. Já cuidamos de mais de 500 pessoas. 65,6% de recuperação. Temos um convênio com o Conselho Nacional de Justiça, com o Tribunal de Justiça da Paraíba, e tem desembargador aqui. Cadê ele? Já foi? O irmão? Quero falar sobre isso com você. Nós vamos revolucionar Natal com um projeto de presídio. Deus lhe botou na presidência do tribunal, agora você vai fazer. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal, visitou João Pessoa. Nós tínhamos um trabalho com advogados voluntários, analisando o processo de presos, que já tinham cumprido pena. O que é que aconteceu? Quando o Conselho Nacional da Justiça chegou na Paraíba, soube, pelo juiz da execução, que uma igreja, através de advogados voluntários, estava soltando pessoas que estavam presas além do tempo. E ele se encantou. Assinamos um convênio, CNJ, Cidade Viva, Tribunal de Justiça e Secretaria de Administração Penitenciária. Soltamos, em 2 meses, 700 homens e mulheres presos indevidamente no sistema prisional, só da Paraíba. Você sabe o que são 700 vidas humanas presas por falta de um advogado no país dos bacharéis?
Tem curso de direito em toda esquina. Hoje. Mas nós temos irmãos. Eu chamo de irmãos. Você chama uma pessoa que você não sabe se é da igreja de irmão? Chamo, sou irmão. Se Deus vai fazer ou não, é problema de Deus, não é meu. Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, e ninguém aqui teria um filho preso e gostaria que ele ficasse. Soltamos 700. Aí o que aconteceu? Liga o ministro doido, um mês depois: pastor, estamos com um problema, o que a gente vai fazer com 700 homens na rua e mulher? Digo: vamos empregar, vamos arrumar um emprego. Como? Vamos arrumar emprego. Mande um ofício para o tribunal, daí do Supremo, mande um ofício para a prefeitura de João Pessoa, peça ônibus. Entrei em contato com a Globo, SBT. Cidade Viva convoca todos os que foram soltos no mutirão carcerário para comparecer à sua sede. Apareceram na igreja, naquele dia. Na igreja não, no prédio. Igreja sou eu, no prédio. 400 pessoas. A gente fez a triagem de todo mundo. Esse aqui, você é o quê? Homicídio. E você? Latrocínio. E você? Aí perguntava: esse foi o seu crime, mas qual é a sua profissão? Eu era pedreiro, eu era professor. Pegamos os perfis de cada um. Cheguei na igreja, que hoje, na época, já tinha 3.000 pessoas, das 150. Disse: tem empresário aqui? Levanta a mão. Quem é empresário? Levantaram uns 20. Se fosse numa igreja da teologia da prosperidade, eu ia dizer: vai ficar milionário, meu irmão. Eu disse: é o seguinte, você é empresário? Sou, levanta aí. Quero uma reunião com vocês. Juntei todos os empresários. Quantas vagas você vai dar para preso? Pastor, para preso, é para preso. Quanto você vai dar? 1, 2, 5. Conseguimos 60 vagas, só na igreja, 60 vagas. Treinamos e empregamos. Aí começamos cursos, lá na fazenda, lá na propriedade. Panificação para as mulheres, confeitaria, empreendedorismo, e saímos. Hoje, o preso que sair do sistema prisional, lá em João Pessoa, a vara de execução já sugere procurar a Cidade Viva para ser treinado e voltar ao trabalho. O que mais? 13 abrigos de criança. Por que Jesus fala tanto do órfão e da viúva e a igreja não faz nada por um nem por outro? Aliás, não era nem para ter orfanato. O objetivo da Cidade Viva é secar os orfanatos de João Pessoa. Enquanto isso, estamos presentes com 3 tipos de apadrinhamento: apadrinhamento afetivo da criança, apadrinhamento servidor, que é o voluntário que vai ali no abrigo, dá aula para a criança, dá reforço, e tem o apadrinhamento provedor, que compra os livros da escola, que compra fardamento, que compra roupinha. Você sabe qual é o resultado disso depois, não sabe? Começa a sair com a criança, começa a levar a criança, começa a gostar da criança, e eles adotam. Nós estamos promovendo a adoção e combatendo o aborto. Como é que vocês combatem o aborto? Uma coisa tão simples. A gente criou um ministério chamado, oh meu Deus, são tantos, Esperança Viva não, Renascer. É o seguinte: pegamos médicos da igreja, especialmente médicas, e a gente espalhou cartazes na cidade toda, ônibus, universidade, uma mulher com a mão na barriga, grávida, e a pergunta: estou grávida, e agora? Aí a gente diz: ligue para a gente. Aí a pessoa liga achando que é uma clínica de aborto. Chega lá, pois não, é recebida por uma pessoa de branco. O que é que a senhora quer? Não, eu quero abortar porque foi inconsequência, né? Não tenho como criar esse menino. Tá bom, você quer abortar? Então deixa eu fazer um exame prévio.
Bota a mulher na cama, lá vem a médica, vem com aquele negócio de escutar, bota na barriga e ela vai ouvir o coração da criança pela primeira vez. E a médica começa a falar: olha que coisa linda na sua barriga. Olha esse coração batendo. Aí a mãe começa a chorar. Aí ela diz: mas eu não posso ter esse filho, então dê para nós que a gente cuida. Mas não aborte não. A gente leva para a fila de adoção. Aí a outra diz: mas eu não tenho condição de criar, não tenho nem como comprar o enxoval. A gente compra o enxoval. A gente compra, mas você não vai perder essa criança. Deixa eu contar só uma história com o que a gente faz na rua. Esse eu fui com minha mulher, em uma área que a gente trabalha com prostituta. A gente trabalha com prostituta, com travesti e com morador de rua. São 3 grupos especializados na cidade. Fui para a prostituta, conheci uma menina, uma prostituta grávida. Como é que uma mulher vai para a rua com 7 meses de gravidez, meu povo? O pior é o seguinte, é como é que um homem deita com uma mulher dessa. Disse: minha filha, você está aqui por quê? Pastor, é o seguinte, meu marido. Você tem marido? Tenho, está preso. O marido está preso, pastor. Foi preso por porte ilegal de arma. Eu não tenho onde morar, pastor. Você tem quantos filhos, minha filha? Eu tenho 5. De quem? Do mesmo homem. Eu digo: mas você é uma prostituta honesta, viu, rapaz? Prostituta mais honesta que eu conheci. E como é que você faz? Não, eu vou visitar ele no presídio. E lá eu engravido e já vai eu estou aqui, esse é o 5º. Eu aprendi uma coisa naquela rua, naquele dia. A igreja quer contar muita história para as pessoas. E a gente ouve muito pouco a história das pessoas. O que é que está por trás de um possível futuro membro batizado e dizimista da nossa igreja? E aí eu comecei a conversar com ela. Ela começou a falar. Começou a dizer o que ela tinha passado, perdeu o pai muito cedo, como os homens a tratavam. Começou a chorar. E eu disse: minha filha, Jesus ama você. Ela disse: eu sei. E eu vou lhe dar uma prova viva hoje que Ele lhe ama. Não é só o fato de você dizer que o quer. Eu vou lhe mostrar hoje que Ele lhe ama. Você quer sair da rua? Quero. É tudo o que eu quero. Então você vai fazer assim. Eu vou me reunir com a liderança da igreja amanhã. Já vou com essa proposta, eu sei que eles vão aprovar. Nós vamos comprar uma casa para você. Nós vamos colocar você na casa com seus 5 filhos. Nós vamos sustentar você até você ter essa criança. E vamos saber a situação do seu marido. Entra a assessoria jurídica, advogados criminalistas. Este marido tal dela estava preso e já poderia estar solto. Soltamos o marido, treinamos o marido. O marido, que era pedreiro de excelente qualidade, construiu como pedreiro, carteira assinada, a Escola Internacional Cidade Viva, que eu vou mostrar para vocês. Foi eleito o melhor funcionário dentre as pessoas. Hoje, esses 2, ele trabalha conosco ainda nas construções da cidade. Acabamos de construir a capela. Ela trabalha. Os 2 hoje são de Jesus. Mas eu quero dar uma notícia para você que você vai ficar triste. Não são da minha igreja. Porque no fundo, a gente quer fazer o bem e a missão esperando encher a nossa igreja. Se você faz missão integral
esperando benefícios, se você faz missão transformacional esperando benefícios, talvez o seu coração esteja no lugar errado. Por que eles não estão na minha igreja? Eles moram a 30 quilômetros. Vou mostrar para vocês alguns vídeos. Isso é a entrada da cidade. Esses bairros que vocês estão vendo aí não contemplam o bairro do tratamento de dependência química, que fica a 1 quilômetro daí. À direita é a área esportiva, que nós queremos fazer projetos na área esportiva com crianças, com adolescentes. À esquerda ali vocês estão vendo o complexo universitário, que vai ser construído a partir de 2019. Ali ao fim vocês veem a capela. Essa capela foi inaugurada quarta-feira passada. É uma capela que resgata um pouco da tradição ecumênica da igreja. Nós colocamos alguns símbolos que se perderam no protestantismo brasileiro, como a cruz, o sino. Aqui à esquerda é a área esportiva. Essa área está em orçamento para construção, mas a capela foi, como eu lhes disse, aqui embaixo da capela tem uma casa, que é o nosso centro de treinamento missionário de liderança. E lá ao fundo vocês observam aquela grande obra. Ali é um espaço multifuncional, que vai servir como centro profissionalizante. Tem 3 quadras cobertas, estúdios de TV. A gente também trabalha com a área de artes, produção cinematográfica e coisas dessa natureza. Aí é a capela. Ela só mudou a cor. No original ela tá begezinha. É só para vocês terem uma ideia. Eu tô com um filme já dela inaugurada, mas eu não consegui passar não. Não é aí que nós nos reunimos, viu? Aliás, a gente tem, é um dos campos da igreja, essa capela. Nós temos cultos dominicais. Talvez o pastor René pregue lá, se ele conseguir chegar cedo em João Pessoa. Senão ele vai pregar no campus principal. Essa é a capela que nós construímos. E aí nós vamos sair da capela em direção ao centro educacional, que vai ficar aqui à nossa esquerda. A ideia é um lugar de convergência metropolitana, onde todos serão bem-vindos, onde nós teremos atividades desde a área de empreendedorismo, a tecnologia, a desenvolvimento de projetos comunitários, criação de incubadoras de negócios. Aí é o complexo universitário. Temos um orçamento de cerca de 15 milhões de reais a 20 milhões de reais para construir isso. Já levantamos cerca de 5 milhões. Estamos esperando a visita do MEC para a aprovação da faculdade. Então, nós queremos trabalhar como a Universidade Livre de Amsterdã, na época de Kuyper, né? A ideia de que todos os cursos sejam ministrados com cosmovisão cristã, voltada à cidade, voltada às pessoas em geral. Então, provavelmente em 2019, a gente já vai ter boa parte da faculdade aqui funcionando. Ela vai começar a funcionar em outro lugar, que eu vou mostrar para vocês, e vou contar a história de um outro lugar. Isso aqui vai ser o restaurante do complexo. Isso que vocês viram, isso que vocês estão vendo aqui, equivale a 10% do tamanho da Terra. Isso que vocês estão vendo aqui é 10% do tamanho da Terra. Então a Terra se estende muito mais. É tanto que a Casa de Recuperação, que foi o primeiro bairro construído, não está aqui, porque isso aqui foi para vender a ideia, né, para a cidade, para as pessoas da igreja. Então, aqui nós temos a faculdade e o Parque das Nações e os centros profissionalizantes. Pode desligar. Deixa eu contar uma história para vocês. Pode desligar, querido, esse aí. Pode dar o...
o play não, o stop. Prepara o outro da escola. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você está preocupado com dinheiro para fazer a missão? O dinheiro só vem quando você bota o pé no negócio. Quando o pé suja de lama, aí começa o dinheiro. Começam as pessoas a se interessarem pelo seu projeto. Nós compramos um terreno de 1 milhão, que hoje vale 80 milhões, com 3 mil reais na conta, e arrecadando 10 mil por mês. Certamente a situação da maioria de vocês é melhor do que a minha, naquele tempo. Quando compramos a terra, a igreja começou a crescer. E a pregação era sempre uma pregação, assim, qual é a tua linha teológica, Sérgio? Eu sou reformado, pentecostal, da missão integral. Por que eu tenho que caber numa caixa só? Sou reformado, sou calvinista, sou pentecostal, não no sentido do pentecostalismo clássico, mas cremos na contemporaneidade de todos os dons, expulsamos demônio toda semana na igreja, Deus cura gente na nossa igreja, e eu pregando expositivamente. Então, você não precisa estar em caixas. E voltado à missão integral, voltado também a uma coisa. Eu sei que o que eu vou dizer agora, e eu tenho uma testemunha fiel aqui me ouvindo, quando a missão integral começou, a preocupação mais intensa dos primeiros pensadores foi a questão da opressão do pobre na América Latina. A missão integral, ela começa com... É tanto que Lausanne, o congresso, é uma discussão sobre ação social e evangelismo. Sim ou não? Estou certo, doutor? Primeira discussão, evangelismo, ação social. Outras preocupações como cultura, arte, meio ambiente, saúde do corpo, foram coisas que vão sendo escritas. A reflexão sobre a integralidade da missão não tem fim, ela está sendo escrita e reescrita. Então eu peguei muito do pensamento da teologia latino-americana e misturei com o pensamento do Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda e que é o criador da Universidade Livre de Amsterdã. Poucos aqui sabem, mas o doutorado de Orlando Costas foi na Holanda. Eu vim descobrir isso há pouco tempo. Ele teve contato com o pensamento kuiperiano, pós-bavinquiano, mas ele teve, de uma certa maneira, um contato com aquele pensamento. Eu fico pensando, cá com os meus botões, será que esses surtos de lucidez missional, América Latina, movimento missional dos Estados Unidos, será que não estão sendo soprados pela mesma boca? Certamente estão. Então a ideia da cidade viva foi uma ideia que a gente quis se envolver com tudo. Então a gente tem meio ambiente, ética, direito e cidadania, geração de emprego e renda, saúde, educação, apoio à família, promoção dos valores cristãos. Então a gente criou um sistema que eu chamo, é um novo termo que eu estou usando, não para reinventar a roda, nós chamamos o trabalho da Cidade Viva de missão transformacional de repercussões poliédricas. Vou explicar. No último congresso da Tear Fund, que eu falei em João Pessoa, eu levantei essa questão. Eu digo, gente, ótimo, a missão integral começa pensando ação social e evangelismo, ação social e evangelismo. Vamos expandir, vamos pensar em outras coisas, que não tiveram tempo de ser desenvolvidas pelos primeiros pais, com a intensidade que nós começaremos a poder desenvolver. Então, transformacional, porque é um termo mais kuiperiano, e de repercussões poliédricas. Eu disse, a nossa tendência é olhar a missão integral como uma moeda, ação social e evangelismo.
O que é um poliedro? É um sólido que tem várias faces, as quais nós devemos ter que pensar também. A filosofia, cosmovisão na ciência, arte, cultura, além, obviamente, do engajamento social, político, transformando contextos. Então a gente chama de missão transformacional de repercussões poliédricas, que ela vai para vários eixos. E o poliedro é interessante. Ele tem várias faces. E você pode ter um poliedro como um dado que ele tem 8 faces. Estou certo? Tem 6 faces. Mas você pode expandir para outros sólidos. E se você começa a expandir os poliedros, ele tem uma tendência a se transformar em uma esfera. Pegue uma bola de golfe. Qual é o próximo passo? Esfera, o sólido perfeito. Quando a gente estava com o andarilho para lá e para cá na cidade de João Pessoa, sem dinheiro, liso. Sim, deixa eu perguntar, pastor, você deixou de ser procurador? De jeito nenhum. E como é que vocês estão fazendo tudo isso? Rapaz, os pastores de lá devem cansar com força. Pastor lá na igreja não faz nada, só faz treinar as pessoas para que elas façam o que devem fazer. Efésios 4. Tão propalado sacerdócio universal de todos os cristãos, mas é só de boca para fora. Na hora de ter gente para visitar o hospital, tem que ser o pastor. Que conversa. Na hora de ter gente para resolver um problema, outro tem que ser o pastor. Lá é assim. Quem é que faz casamento na nossa igreja? Ano passado casamos 56 pessoas. 56 casais na cidade de Viva foram casados. Esse ano vai para mais de 60. Eu vou fazer 2. Outros pastores devem fazer juntando tudo uns 40. E os outros 20? Diáconos. E especialmente estamos dando a casais bem casados o compromisso de fazer casamento. Mas pastor, casamento é coisa de pastor. Me prove no Novo Testamento que é coisa de pastor. O único casamento que tem no Novo Testamento é a boda de Caná, e Jesus foi para lá como convidado. Onde é que você inventou isso? Veio da Bíblia? Porque a minha não tem. Sabe quem é que batiza o povo na nossa igreja? Quem ganhou para Jesus? Que eu empodero o crente para ele saber que é povo missionário de Deus. Não adianta você ficar, vocês são o povo missionário de Deus, somos o povo missionário de Deus, vamos para a missão, e o povo não passa de espectador do seu sermão, meu amigo. Empodere o seu povo, libere o seu povo para ser povo de Deus, e vá fazer o que manda Paulo em Efésios 4, vá treinar o povo. A gente mete o pau no catolicismo por causa dos sacramentos, né? Sabe qual é a diferença da gente para eles? É porque eles são muito mais transparentes e eles são muito mais coerentes entre doutrina e praxis. A gente diz que não crê numa coisa, mas age como se cresce. E da outra maneira a gente diz que crê, mas age como se não cresce. Nós somos muito confusos. Enfim, deixa eu contar a história. Estamos lá na cidade, sem dinheiro, comprando a terra e construindo a casa de recuperação. Todo domingo a gente se mudava para um lugar. Todo domingo é força de expressão. De tempos em tempos, era clube, shopping, casa de recepção, porque a igreja não cabia dentro do espaço. E aí a gente saiu para lá e para cá, saiu para lá e para cá. Um empresário, segundo o homem mais rico da Paraíba, que não era da igreja, católico praticante, me conheceu e ouviu falar da loucura que a gente estava fazendo desse negócio de tirar o povo na rua. A essa altura eu já tinha sido ameaçado por uma facção de traficantes, ligaram para a procuradoria, para o meu gabinete. Doutor Sérgio, que história é essa que o senhor vai tirar os meninos da rua, os aviões que estão entregando droga? Eu digo, eu vou tirar. Você não tem medo não? E eu no meu birô assim, ó.
Tenho não. Eu tenho medo de não fazer o que Deus quer que eu faça. Aí eu me pelo de medo. Resultado, esse cara nos conheceu. Chegou e disse: pastor, eu vejo que vocês estão fazendo uma obra tão bonita e não tem onde se reunir. E aí? Pois não. Senão eu quero construir um negócio para vocês, para alugar. Mas que negócio? O negócio que você quiser. Mas que tamanho? Quer que eu... Pastor, o pastor aqui é você. O homem de fé aqui é você. Eu sou um empresário. Aí ele olhou para mim e disse: peça como quem pede a Deus. Eu digo: agora mesmo, papai. Agorinha. Este homem construiu no bairro onde a igreja começou, no BS, metade de um quarteirão. Ele construiu um centro de convenções para nós, um auditório para 1.500 cadeiras, estúdio de televisão, 20 salas. Eu digo: meu Deus, não estou acreditando não. E ele me alugou por um preço na época, como se fosse um pai fazendo para o filho. Eu digo: Deus, eu não estou acreditando nisso não. Então o Espírito Santo falou no meu coração: igrejas e líderes que se voltam para a missão de Deus, não é chamar Deus para a sua missão. Leandro me disse que esse é um congresso de eclesiologia. Se nós fizermos um congresso eclesiocêntrico, nós estamos perdidos, centrado na igreja. Os homens libertaram a ideia da missão ser da igreja lá nos anos 50. Karl Barth começou a falar sobre isso. O que nós temos é o quê? Nós temos um Deus que tem uma missão, e essa missão tem uma igreja. Deus está em ação. Não é você pegar o ônibus e chamar Deus para entrar. É Deus dizer: está aqui o ônibus, você quer entrar comigo? Pois esse homem construiu. Como se não bastasse, Deus disse: vocês têm que trabalhar com educação de alto nível. Porque é a maneira de influenciar a cidade, pegar os ricos, convencê-los a fazer transformação social. E a maneira é fazer uma escola. Mas eu não tenho, Senhor, dinheiro para a escola. Fui falar com um homem. A outra metade do quarteirão, que ele ia vender para 3 condomínios, 3 prédios, depois de 1 ano e meio comendo tapioca e cozinhando o juiz dele, ele nos deu em mãos 2,5 milhões na época, para construirmos no terreno dele, prestarmos conta dos 2,5 milhões e nos alugou o prédio. Vamos ver o vídeo dessa escola, que hoje está com 7 anos, primeira vez que participamos do Enem, há 4 anos, ficamos em 3º lugar na Paraíba. É uma escola que é bilíngue e é full time. É uma escola com muitos estrangeiros. E que, escuta, o melhor dessa escola é escola para bacana. Mas o filho de todos os serventes, de todos os cozinheiros, de todos os professores, de todos os auxiliares, estudam na escola, e quem paga são os ricos que pagam a mensalidade. Vamos ver o vídeo, Escola Internacional Cidade Viva. Pode soltar. We understand that a student is a complete being. Beyond our curriculum, Escola Internacional Cidade Viva's team is always searching for innovations that will awaken the desire to learn more in our students. With updated contents and innovative teaching dynamics, interpersonal relations are valued, expanding one's mind in all fields of knowledge and experiencing wonderful opportunities. Full-time bilingual education and Christian ethics, these are the key fundamentals of our educational methodology. In each activity, students interact freely and creatively with the social environment, learning to deal with others on a daily basis. Therefore, we have a team of highly skilled and trained professionals. Our structure
is built with several features, such as nutritional education with the support of nutritionists in a model restaurant, which is 100% approved by Anvisa. TTU American High School program, graduating students with both Brazilian and American diplomas. Cambridge Educational Partner. Cambridge English Language Assessment. Individual lockers. Security system cameras. Events, tours, school field trips. Opportunities in international exchange programs. Possibilities of studying in universities abroad. Modern chemistry and biology lab. Emergency and fire drills. Multimedia auditorium for 200 people. Master auditorium for 1,200 people. Clear academic goals and weekly meetings for planning. Equipped classrooms with acoustic treatment and multimedia kit. LCD TVs, sound system, computers, Mobi technology, response technology, and internet. Internal TV network with exclusive programs. Workshops such as arts, ballet, rhythmic gymnastics, jazz, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, soccer, basketball, volleyball, chess, genius, leader, supera, gastronomic workshops. Through learning, our students are trained to be leaders who will transform the world. The future will bring major achievements if we invest in our children together. Welcome to the Cidade Viva family. Leandro, eu teria 10 minutinhos mais. Tenho 10, 15 minutos, que eu vou falar só da pesquisa, rapidinho, tá? Só sou eu que falo hoje. Gente, quem tem que estar mais preocupado sou eu, que eu ainda vou voltar dirigindo para João Pessoa. Vocês vão dormir aqui, então, calados. Vejam bem, escola, a gente então trabalha agrupado, para você entender. Abrimos uma fundação para que a igreja possa entrar em lugares que ela, como igreja, não entraria. Parcerias com o poder público, mantenedora da escola, mantenedora da faculdade internacional. Então, a fundação nos ajuda muito como braço. Então, hoje nós temos o que a gente chama de Sistema Cidade Viva. Presta atenção. A igreja hoje tem, pelo cadastro, o último que nós pegamos, tem 8.100 pessoas. São 8.100 pessoas, das quais 1.800 são voluntários ativos permanentes. O que é o voluntário ativo permanente? É que ele tem um trabalho ou no hospital, ou no presídio, ou na rua, ou nos abrigos, ou na área educacional, ou na área de drogas, constantemente, ou semanal ou quinzenal, mas ele é um voluntário que faz. Agora, esses voluntários, eles são pessoas das nossas igrejas, que têm múltiplas habilidades, mas que se nós nos fecharmos para um modelo escapista de igreja, o que é que vai ter para um médico ou um jurista dentro de uma igreja no seu formato tradicional? Ele vai ser ou professor de escola bíblica, ou ele vai ser diácono, né? Se ele tiver muita paciência com a denominação, ele vai estudar, aí vai ser evangelista, nenhum problema com isso, tudo em cima, tudo bem. O problema, gente, é que nós temos que entender que esses talentos que estão dentro da igreja precisam ser utilizados fora da igreja, sendo igreja fora da igreja. Olha como é que a gente costuma dizer, né? Assim, rapaz, aquele médico, rapaz, tão bom,
e ele é cristão. Olha só, pai. Aquele ser humaninho é cristão. Ah, aquele desembargador ali, o presidente do tribunal está aqui, olha lá está. E ele, por acaso, ele é cristão, olha só. Você tem que mudar o discurso. Ali é um cristão que por acaso é desembargador. Ali está um cristão que atua no reino como médico. Ali é um cristão salvo que atua como professor na comunidade carente. É o discurso, você tem que mudar o discurso, meu irmão. Senão você não vai ter esse povo. Agora, temos um staff grande. Imagina, quando eu olho para trás. Gente, são 12 anos de história. Um funcionário há 12 anos que era o vigia do prédio. Hoje na estrutura são 243 staff members. Gente que vive entre... Ah, mas tem pastor? Rapaz, tem até pastor na minha igreja, olha só. Até pastor tem. Tem pastor, tem diácono também, tem missionário, mas tem o administrador que está cuidando da gestão, né? Tem o economista, tem o financista. E sabe o que a gente faz? A gente pega o cara lá embaixo e analisa o sonho. O primeiro funcionário da Cidade Viva era servente. Ele tinha a 4ª série do 1º grau. Converteu-se e tal. Cheguei para ele: Mariano, qual é o seu sonho? Pastor, eu queria terminar o 2º grau. Ele fala assim: queria terminar o 2º grau. Você vai terminar o 2º grau, rapaz. O que é que você precisa? Eu preciso de tempo, né, pastor? Então pronto, procura aí, a gente vai pagar o seu 2º grau. Terminou o 2º grau. Mariano, qual é o seu sonho? Aí ele já está mais... Bem, pastor, ele fala assim: eu quero ser contador. E tu sabe contar, Mariano? Sei, pastor, sei contar. Tá bom, Mariano. Mariano está no 6º período de contabilidade. Estamos só esperando Mariano terminar o curso para contratar ele para o novo setor de contabilidade que nós vamos criar no sistema, que hoje é terceirizado. Um rapaz foi tratado na casa de recuperação. João, nome dele, nome real. Acabado, sem família. Tinha encerrado o 1º grau, o 9º ano. E ele lá, recuperou, a gente recuperou ele, Deus recuperou ele, a gente ajudou. Você quer o quê, João? Pastor, eu quero ser mestre de obra. Beleza, mestre de obra. Eu disse: tá bom, João. Onde é que tem curso de mestre de obra? Tem ali, então. Vai, João, que a igreja vai pagar teu curso de mestre de obra. Fez mestre de obra. Veio trabalhar na construção do muro da cidade, dos muros. Que foi uma ação recente que a gente fez, uma reconstrução de muros. Projeto Neemias. Quando acabou o muro, e aí, João, qual é o teu sonho, João? Pastor, quer que eu lhe diga a verdade? Eu digo: diga, meu irmão. Eu quero ser engenheiro civil. Então tu vai ser, João. João larga a colher de mestre de obra. O Sistema Cidade Viva paga a faculdade particular dele, de engenharia. Está no 3º ano, eu sou engenheiro também, foi o 1º curso. Nunca pensei que na construção eu ia discutir engenharia, cálculo estrutural e sistema de drenagem das estradas da Cidade Viva com o João. Gente, você não precisa de dinheiro, você precisa mobilizar os tesouros que já estão nas suas igrejas. Eles já estão lá. Agora só tem vaga para pastor, diácono, professor de escola bíblica. Acabou, meu amigo. Acabou com o reino e o diabo fica feliz. E o diabo rindo da gente. Olha como eles fazem a igreja direitinho. As comissões, as eternas reuniões, as eternas reflexões. Hein, Jorge Barro? Hein, Jorginho? As eternas reflexões. Ninguém sai. Aquele orgasmo intelectual. Eu vou terminar porque eu já estou começando a perder as estribeiras. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz meu doutorado na Trinity International University.
Vou defender agora em novembro. E o meu orientador foi Ed Stetzer. Inclusive, Ed Stetzer, junto com mais 3 autores, escreveram um livro muito interessante sobre 4 perspectivas da missão. E uma das escritoras tem um sobrenome Padilha. Ruth, é sua prima? É sua prima, pastor René? Filha Ruth Padilha. Ruth escreveu um capítulo desse livro, não sei se o senhor está sabendo. É um livro com 4 perspectivas sobre a missão: católica romana, ortodoxa, latino-americana, que foi a sua filha que escreveu. E é um livro novíssimo, foi publicado agora em 2016. E eu já tenho. E uma última perspectiva, que é a perspectiva evangelical americana. O Ed foi meu professor. Mas o Ed, ele estudou muita coisa da teologia latino-americana. Então ele é um missiólogo, mente aberta, admira muito a sua vida, do Orlando Costas e tudo mais. E Ed foi meu orientador. Nós resolvemos fazer uma pesquisa no Brasil, veja bem, não sobre o nível de compreensão da missão integral ou da missão transformacional na cidade, mas a prática. Quem está fazendo e quem não está fazendo isso. Entrevistamos 1.480 igrejas. Eu quero ver aí, por favor, bota aqui a pesquisa em PowerPoint. Isso aqui era o que Leandro queria que eu fizesse. Não, deixa eu ver se esse bicho está funcionando. Ai não, é aqui, ó. Tá funcionando. Vamos lá. O PowerPoint. Igrejas transformacionais. Conseguiu lá, campeão? Estou falando com o pessoal da mesa, não sei se eles estão me ouvindo, não. É o PowerPoint. Ó, essa pesquisa vai sair no livro, pela Mundo Cristão, provavelmente em maio do ano que vem, Igrejas Transformacionais. Então, nós pegamos a teoria da missão integral. Estou mudando? Está em inglês, me perdoem, não deu tempo traduzir. Deixa eu falar para vocês. 1.483 pastores entrevistados de todo o Brasil. Todo o Brasil, todos os estados do Brasil. Para uma pesquisa preliminar sobre saúde e missionalidade. Então, a gente pegou esse sample. Essa primeira etapa foi feita entre agosto de 2012 e março de 2015. Conseguimos completar 1.483. Ligamos para 10.000 igrejas. Só conseguimos finalizar com 1.483. Telefone errado, o pastor não quis responder e tal. Então, nós temos estatisticamente uma confiança de 95%. Dessa primeira etapa. Aqui é a demografia. Dado para vocês que não tem no censo. O Brasil hoje tem 5% de mulheres pastoras titulares. E 95% de pastores homens titulares. A idade média, hoje, a maior concentração da idade dos líderes sênior das igrejas está entre 45 e 54 anos de idade, 38%. Ali, 57 pastores apenas full time. Isso indica uma tendência. O Brasil está mudando. Tem mais pastores part-time, mais bivocacionados como eu. Qual é a diferença do part-time para o bivocational? O part-time, ele só ganha metade do que precisa na igreja, mas não tem outro trabalho. O bivocacionado pega parte da igreja e parte do trabalho, às vezes partes insignificantes. No meu caso, o meu sustento, 80% é do meu trabalho, aliás, 90% é do meu trabalho, 10% é da igreja. Então eu sou um bivocacionado. E o Brasil tem 15% de pastores voluntários. Isso é um dado interessante. A pesquisa envolveu 76% em grandes cidades, acima de 100 mil, e 23% igrejas pequenas, e só 1% de igrejas rurais.
isso mostra pelo menos duas coisas. As igrejas rurais são geralmente informais, por isso não tem CNPJ, por isso não tem como contactá-las oficialmente. Ou isso é uma tapa na cara da igreja brasileira, que só cresce na área urbana e a área rural continua abandonada, como no nosso Nordeste querido. Os níveis de escolaridade dos pastores brasileiros: 2% menos que educação elementar, 4% é graduado no elementar, ensino médio 25%, superior 54%, com especialização 8%, com mestrado 5%, e só 1% dos pastores do Brasil tem doutorado, 1 a cada 100. Não sabemos que doutorado é esse, é aquele que vende por R$2.000, né, Jorge? Ou se é um doutorado de verdade, enfim. Mas olha isso aqui, 23% fizeram um curso bíblico, 72% fizeram um seminário, e 5% dos pastores do Brasil não tem formação, não tem ensino formal na área de teologia. Isso aqui eu vou passar também. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Nessa primeira etapa, entrou tudo, todas as igrejas. Teve telefone, ligou, atendeu, faz a pesquisa. Nós escolhemos, das 1.400, um grupo de 300 igrejas, que nós consideramos, a partir de uma teologia bíblica de missão, mais saudáveis, por exemplo, engajamento social, voluntários envolvidos com a obra, pessoas sendo batizadas, é claro, e caíram fora da lista, não foram para a segunda etapa, as igrejas cujos pastores, preste atenção, para ninguém ficar ofendido, igrejas cujos pastores disseram que Deus é obrigado a nos abençoar financeiramente, ficaram fora. Ou seja, as igrejas que a gente pesquisou agora na segunda etapa, as 45 pastores foram entrevistados por mim, com mais de 1 hora, das que nós consideramos as melhores igrejas. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Uma das igrejas que ficou entre as 50 melhores igrejas em termos das métricas que nós utilizamos, uma das 10 está no Rio Grande do Norte. É uma igreja da denominação Igreja de Cristo, do Carlinhos Queiroz. Eu não sei se eu vou ver o Carlinhos, ele vai estar aqui amanhã ou é depois da manhã. Mas digam ao Carlinhos, tem uma igreja deles que chamou a atenção, porque a primeira etapa foi feita por profissionais que nós treinamos, a segunda foi feita por mim. Então a conversa que eu tive com esse pastor, o que eles fazem na cidade, como eles mobilizaram outras igrejas, como se... deve ser, não sei qual é, mas é um negócio fora de série, como uma igreja pequena mobiliza a cidade. Então, o livro vai vir com essa parte, mas vai vir principalmente com 2 respostas para a igreja brasileira. Quais são as marcas de uma igreja transformacional no Brasil e quais são os maiores obstáculos que a igreja brasileira transformacional enfrenta dentro do seu contexto social. Pasmem, a primeira grande dificuldade para a saúde e missionalidade das igrejas brasileiras é a teologia da prosperidade. Que pena. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês daqui a pouco. Segura aí, brother. Vamos lá. Dados incríveis, que talvez se essa pesquisa tivesse sido feita há 10 anos, nós não encontraríamos. 17% das igrejas brasileiras estão em declínio, perdendo membros. 11 estão estáveis, ou seja, em platô, e 72% estão crescendo. Quem aqui é presbiteriano ou congregacional? Levanta a mão. Tem uma má notícia para vocês.
Só comparar o censo de 2000 com 2010. Congregacionais diminuíram em 10 anos 26% no Brasil. E presbiteriano 6%. Cuidado, viu, presbiteriano? Para não morrer agarrado com as institutas e deixar o povo se perdendo por aí. Eu ataco. Sou ruim. Eu sou batista reformado, eu não já disse, rapaz. Eu sou batisteriano. Só não economizo água para batizar o povo. Não é? Passar aqui, tem muita coisa, não vou mostrar isso para vocês não. Olha aqui. Essa pergunta foi pergunta de exclusão da segunda fase. Deus promete nos dar bênçãos materiais para os seus seguidores como um sinal do seu favor. Olha esse número. 33% dos pastores concordam totalmente com essa afirmação. E 40% concordam em parte. Só 20% das igrejas brasileiras, os pastores, dizem que não. Não há uma promessa neotestamentária de bênção material. Tem muita coisa, muita coisa. Visões teológicas dos pastores. Esse aqui é que é legal para a gente discernir. Esse é o dado que vai explodir a igreja brasileira. E eu já estou explodindo a bomba aqui. Olhem que coisa interessante. Cada codessa, aliás, espera aí, isso aqui é por attendance, aqui, é essa aqui. Cada codessa é a idade do pastor, tá certo? Essa cozinha aqui é pastor de 18 a 44, aqui é de 45 a 54, 55 a 64 e tal. Para aquela pergunta das bênçãos materiais, quanto mais velhos os pastores, aqui mais eles acreditam na teologia da prosperidade. E quanto mais novos, eles não acreditam. Significa dizer que a nova geração de pastores brasileiros pode mudar a história da igreja brasileira com relação a uma boa teologia. E observem que tem significância estatística. 42% dos pastores acima de 65 anos, que é exatamente a turma que pegou a terceira onda no Brasil, terceira onda pentecostal, eles creem. E isso vai diminuindo não só com a idade, vai diminuindo com este outro dado, a importância da educação teológica. Quanto mais educação teológica, pastor que tem um grau teológico, pastor que não tem um grau teológico, certo? Quanto mais o grau teológico, menor a quantidade de pastores que aderem à teologia da prosperidade. Bom para FTSA, né, rapaz? Olha só. Significa dizer que nós não podemos desistir de um ensino teológico firme, como o que está sendo provido pela Faculdade Teológica Sul-Americana, para o Brasil inteiro, através da internet, e que estou fazendo propaganda, porque temos quase 50 alunos nossos, estudando teologia à distância, um curso completo. Estou dizendo pela minha esposa e pelo meu filho que fazem.
Meu filho faz música nos Estados Unidos e está estudando teologia na FTSA, online. Minha esposa é bacharel em computação, está estudando na FTSA. Então, você que não tem como ir para um seminário, considere a FTSA. Depois tu me dá uma bolsa para mim, viu, Mago? Vamos lá. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livro, ele vai traçar os problemas da igreja brasileira. Talvez, se vocês conhecerem outro, me diga. Eu não consegui na revisão de bibliografia. Mas o livro, eu ainda tenho esse tempo. Você está pensando em me chamar 2 vezes, viu, meu irmão? Vou terminar. Estava onde? Sim, o livro. Eu fui consultar na bibliografia e eu não conhecia, eu não vi, eu precisava no doutorado de bibliografia, de pesquisa sobre a igreja brasileira e quase não tem. Tem textos sobre missão profundos. Na Atla, você pega aí compêndios de teologia, mas pesquisa de campo, análise, e aquela história, gente. Não adianta a gente ficar só falando de missão integral, concordam comigo? A gente tem que fazer, testar e ver como é que a coisa está acontecendo, porque, na igreja em movimento, o congresso, igreja em movimento, testando. Então, essa pesquisa, ela descobriu os podres da igreja brasileira, as fraquezas, descobriu as fortalezas. O livro vai contar histórias de pastores assim, ora de igrejas gigantes, como uma igreja de 4.000 membros, para igrejas com 90, 150 pessoas, como elas estão fazendo para mudar os seus contextos. Mas eu vou dar só uma dica do resumo. Concluímos que igrejas transformacionais no Brasil, elas seguem o que a gente chama de transformational loop. É um ciclo, é uma sequência de coisas que começa com o discernir. A primeira marca dessas igrejas é que elas discernem os seus contextos, escutem, com uma mentalidade missionária. Uma boa teologia com uma má missiologia é orgasmia intelectual. Então, essas igrejas que estão fazendo mudanças, elas discernem o contexto. Elas atuam onde elas estão com a mente de um missionário. Qual é a característica desse povo? O que é que eles fazem? A cultura, qual é a necessidade social premente? Outra coisa, missão integral não se faz a partir da igreja. Missão integral se faz a partir do contexto e da necessidade. Por exemplo, eu quero abrir uma escola. Será que a escola é a maior necessidade no lugar que você está? Não, mas pastor Sérgio abriu uma escola, eu quero abrir uma escola. Então, a primeira característica, elas discernem o contexto com a mentalidade missionária. Depois elas engajam-se com 3 valores básicos importantíssimos. Primeiro deles, dependência completa em oração. Uma liderança empoderadora, que é essencial nesse contexto. Empoderar a igreja. E aí, depois de seguir esses valores, ela vai para 3 ações muito claras. Ela equilibra culto, ou seja, são igrejas que equilibram a natureza comunitária da igreja, a natureza de grupo pequeno da igreja. Todas essas igrejas têm algum tipo de grupo pequeno para promover discipulado.
E vocês sabem como é que a teologia da libertação, por exemplo, na América Latina, ela se desenvolve, né? Os SEBs, as comunidades eclesiais de base. Os SEBs são uma versão da TL na América Latina, mas o que está em questão são grupos onde as pessoas podem olhar olho no olho e não apenas ver pescoço. Então você tem a dimensão, elas equilibram a dimensão do culto, a dimensão do grupo pequeno, mas elas vão mais além. Elas fazem algo que muitas igrejas hoje não estão fazendo nas cidades, embora tendo células. É incrível, os movimentos celulares na América Latina de viés evangélico, César Castelhano, G12 e outros modelos que vieram de grupo pequeno, eles não se preocupam com a transformação da cidade. Eles são depósitos de almas. Eles são uma versão que eu chamaria de Yongshoiana do mesmo fundamentalismo americano, escapista. E essas igrejas transformacionais estão envolvidas com as escolas do bairro, estão envolvidas com os meninos de rua, trazem para dentro para esporte. Então, gente, não vou falar mais, senão vocês não vão ler o livro. Mas o livro talvez seja útil para a igreja brasileira e latino-americana, porque ela usa a teoria da missão integral, ela usa a teoria também do movimento missional americano, é uma composição bem legal que a gente fez, mas ela analisa através de métricas o que essas igrejas estão fazendo ou não. E aí você vai poder, através do livro, analisar a sua igreja e prosseguir. Gente, obrigado, passei do tempo, falei demais, Deus abençoe.